Oi, Dino! Bom dia, bom dia! Chegou tarde não, chegou na hora boa. Tá me ouvindo bem, Dino? Bom dia, Rafa! E aí, meu amigo, tá me ouvindo bem? Ah, então maravilha, beleza! Estou muito animada para conversar aqui mais uma vez com vocês. Vou colocar aqui o tema da nossa live. Vou fixar aqui. Olha, vocês que já entraram, vou fazer um convite. Na verdade, não é nem um convite, é um desafio. Clica aqui, ó, nesse aviãozinho, nessa setinha, já compartilha aí para geral, no mínimo 10, no mínimo. Deixa eu fixar aqui o comentário. Pronto. Esse é o nosso tema, ó. Já clica aqui no aviãozinho, não precisa nem sair da live para clicar aqui, ó. A gente vai falar de um tema muito interessante, porque quantas vezes você já se sabotou? Quantas vezes você deixou de dar aquele passo que era importante para você, sem ao menos se dar conta, sem ao menos perceber? E quando você viu aquela oportunidade, foi embora, ou muitas vezes você não conseguiu nem identificar aquela oportunidade. E para começar, até para a gente já introduzir nosso tema, eu vou falar para vocês algo Vou compartilhar um pouquinho depois aqui. Lide, bem-vinda! Alexandre! Vou compartilhar aqui com vocês uma história que vai realmente trazer significado para o que eu estou trazendo aqui de mensagem para vocês. Não apenas isso. Oi, Bernadette! Não apenas isso, mas eu quero trazer para vocês assim, algumas experiências para que seja realmente, né, um momento de decisões, um momento em que vocês pensem o quanto o poder está na mão de vocês. E para introduzir, já iniciando aqui a nossa live maravilhosa, que eu gostaria de propor com vocês um desafio. Eu vou fazer um desafio pelo menos nesse mês de janeiro, vamos ver como que vai ser. Toda quarta-feira, 7 horas da manhã, eu quero estar aqui com vocês. Por que quarta-feira? Eu já fiz um programa de lives lá atrás, na segunda, e eu acho a quarta-feira, a segunda é um dia muito bom, e a quarta-feira também é um dia bom, por quê? Porque a gente precisa, às vezes, daquela dose de adrenalina
para sustentar aquela semana, né? Para se manter ali no restinho da semana. E no meio da semana é estratégico a gente dedicar um momento para o nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento mental. Gente, o poder de tudo está aqui dentro, na nossa cabeça. E eu vou trazer primeiro algumas perguntas provocativas para vocês. E se você soubesse que você é a resposta das perguntas que você faz? E se você soubesse que você pode ter a vida que você gostaria de ter? E se você soubesse que aquele mapa que você sempre procurou, que você sabe que iria te levar ali a um resultado diferente, se você descobrisse que ele sempre teve na gaveta da cômoda do teu quarto, ali, com você. Se você descobrisse isso. Pois é exatamente essas coisas que eu quero trazer para vocês. Eu já quero antecipar, não é de minha autoria, não estou inventando, e eu só sou uma porta-voz aqui, só sou uma mensageira do bem. Eu tenho aqui um material robusto, um tempo de pesquisa, de dedicação para trazer as respostas primeiramente para a minha vida, porque eu comecei a fazer alguns questionamentos. Então tudo que eu vou trazer para vocês é científico, tem embasamento científico, tá? E eu me deparei em algumas situações na minha vida que eu precisava entender o que estava acontecendo. E só para contextualizar, assim, eu trabalhava no Sebrae, dava consultoria empresarial. Alguns dos meus seguidores, inclusive, são os meus clientes que eu atendi, que eu dava consultoria. E eu sempre fui muito curiosa sobre a mente humana. Desde que eu me entendo por gente, eu fazia algumas perguntas, eu queria entender. E eu percebi uma coisa: não importava a ferramenta, não importava o negócio. Tinha gente que tinha resultado e tinha gente que não saía do lugar. Eu dava o mesmo conselho, o mesmo nicho, às vezes na mesma rua, o mesmo público, porque uma pessoa dava certo e a outra pessoa sempre estava à beira da falência. Por quê? Porque eu dava a mesma orientação, um colocava em prática e o outro não. Mesmo os dois, é claro, só quem não está com a sua sanidade mental ok, não vai dizer que não quer ter sucesso. Todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer ter resultado. Então ambos queriam a mesma coisa, mas porque um consegue e o outro não. Então esses questionamentos eu comecei a fazer para entender. E essas respostas que eu quero trazer aqui para vocês, junto com respostas de algumas perguntas que vocês me fizeram, e daqui a pouquinho também eu vou responder para vocês, tá? Então, só para a gente começar, o problema. Vamos primeiro para essa parte aí do problema. A gente vive hoje num mundo de muita informação, muita coisa, e você já teve aquela sensação de estar perdido? Quem já teve? Coloca aqui para mim nos comentários. Aquela sensação de angústia, aquela sensação de estar perdido, aquela sensação de que está atrasado na própria vida. Meu Deus, quantas vezes eu já me senti isso. Vocês já se sentiram assim, gente? E já se sentiu assim? Coloca aqui que eu quero muito saber. Quero muito que vocês me contem. Porque é uma coisa que causa muita angústia, que causa uma sensação de paralisia mesmo, porque você não consegue nem saber qual é o próximo passo. É como se você estivesse tentando beber água numa mangueira de incêndio. Já aconteceu isso? Você não consegue, é aquela enxurrada, você não consegue. E por que a gente muitas vezes fica nesse estado, né? Meu Deus, quantas vezes eu já me deparei nessa situação, inclusive em muitos momentos da minha vida, até recentemente, eu perdi minha mãe, e muitos questionamentos são feitos. E eu agradeço, porque eu já tive um momento de dificuldade financeira, já tive um momento do puerpério, quando meu bebê nasceu, e já tive um momento de luto,
onde eu pude aplicar aquilo que eu estou aprendendo para realmente validar. Eu posso dizer que são algumas das maiores dores de um ser humano, e esse momento dessas dores, desse turbilhão de emoções, eu pude aplicar aquilo que eu estou aprendendo. Então eu posso trazer para vocês assim com propriedade, porque eu vivo aquilo que eu quero transmitir para vocês. Eu vivo tudo isso que eu quero trazer para vocês como informação. E existe sim uma forma de você mudar tudo isso. Existe sim uma forma de você sair dessa inércia, dessa paralisia. Só que ninguém quer que você saiba, né? Ninguém quer que você tenha acesso a essa informação. Porque é muito melhor manter você paralisado, é muito melhor manter você manipulável, preso naquele ciclo. E você só entende que é possível mudar quando você tenta mudar. E aí você percebe que parece que você patina, não sai do lugar. Aí você olha para o lado, a pessoa que você conhece está tendo resultado, você não. Aí você fala, puxa, será que tem alguma coisa de errado comigo? E eu quero contar uma história para vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção, com o coração aberto, porque às vezes não é preguiça, não é falta de força de vontade. Eu quero dizer para vocês que esse estado, ele é biológico. Biológico porque é o seu corpo querendo se manter no conhecido, naquela vida conhecida. Mesmo que seja uma vida que você não gosta, mas é o que o seu cérebro conhece. E o conhecido é seguro, porque o seu cérebro só quer que você sobreviva. Ele não quer que você viva, ele só quer que você sobreviva. Quem quer que você viva, aquele desejo de que, puxa, a vida pede mais, é a mente. E são coisas totalmente diferentes, tá? O cérebro, o corpo é como se fosse o computador, como se fosse a máquina, o hardware. E agora, a sua mente é o software, é o programa, é como se fosse mais ou menos isso, tá? Tem uma analogia um pouco melhor, mas eu vou fazer um pouco mais pra frente, em outro momento ali para vocês. Porque, na verdade, não são dois, né? São 3 estágios. Nós somos 3. Mas, trazendo aqui um pouco para vocês dessa situação, eu quero compartilhar com vocês uma história onde eu me vi numa situação de insegurança, de estar perdida, paralisada, atrasada na minha própria vida, sem saber o que fazer. E isso foi em 2022. 2022 eu e meu marido tomamos a decisão de nos mudar para Balneário Camboriú. Incrível, né? Incrível. Então a gente saiu do interior de São Paulo, viemos para Balneário Camboriú e naquele momento a empolgação, né? Vinha aquele medo, aquele frio na barriga, que é normal, que acontece, mas a gente foi com medo mesmo. E aí, existe o processo da mudança. E uma coisa que eu descobri, depois do processo, o que acontece? Vem mais processo. E ali, durante aquele período, nós precisamos lidar com alguns fatores que não foram fáceis, foram muito desafiadores. E algo que eu aprendi durante esse momento de dificuldade, onde a gente se colocou numa situação difícil, que eu falava, Deus, o que eu fiz da minha vida, Senhor? Vocês já passaram por isso? Meu Deus, que besteira que eu fiz. Já chegou esse momento assim da vida de vocês? Por que eu tô aqui passando por isso? Por quê? E aí, sabe quando as coisas acontecem? Quando você entende que o momento mais difícil, talvez a coisa mais difícil que já aconteceu na sua vida, o Dr. Joe Dispenza, ele fala muito isso, sabe? E eu acho que pegar isso dele talvez seja a frase que mais me impactou, assim. E se a pior coisa que aconteceu na sua vida for a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Porque a pior coisa que aconteceu com você, ou você pode se paralisar diante de um problema, diante de uma determinada situação, ou você pode olhar para isso e falar assim, puxa, isso aqui pode ser o mapa
que vai tirar alguém de uma situação difícil. Esse momento aqui que eu estou passando pode ser a transformação da vida de alguém. Pode ser a inspiração que aquela pessoa precisa para continuar. E eu posso ser esse agente de transformação. Meu Deus, quando você pensa isso, você virou o jogo. Porque você sai daquele estado de sobrevivência, de vitimização, e você entra num estado que te impulsiona, um estado de leveza, um estado agora de propósito. E quando você percebe isso, as coisas mudam, você está usando outra lente. Tudo aquilo que a gente foca se expande. E nós passamos por essa experiência no momento de estar numa cidade nova, com tudo diferente. A gente se viu ali muitas vezes querendo desistir, muitas vezes querendo jogar a toalha, porque o nosso estado mental estava focando nas dificuldades. E a gente estava olhando para trás. Mas uma coisa que também às vezes a gente faz bastante, que acontece. A gente estava olhando muito para trás, o que a gente tinha, o que a gente deixou. Isso só põe você num ciclo de autoflagelação. Isso só põe você num ciclo de vitimização. E, gente, eu quero deixar muito claro isso aqui. Existe uma linha muito tênue entre você estar deprimido, você estar em uma situação que realmente requer alguma atenção ali, alguns cuidados profissionais. Se você estiver nesse estado, procure uma ajuda profissional. Mas existe um estado que isso é relacionado a crenças, isso é relacionado a hábitos, onde você vira um reclamão. Você já conhece alguém assim, um reclamão da vida? Acorda para a vida aí que esse reclamão pode ser você. Às vezes você olha para o outro, mas você não dá atenção que você pode ser o reclamão, que está se mantendo a sua própria vida, o seu estado, naquela situação que você está vivendo. Mais uma vez, onde eu coloco o meu foco, onde eu coloco a minha atenção, ali se expande. Ali as coisas se amplificam. E se você está colocando seu foco no lugar errado, você acha que vai sair o que de bom nisso? Redirecione o seu foco para o lugar certo. Mas como eu faço isso, Aline? De forma intencional. Eu convidei aqui vocês para essa live, não foi à toa. Eu convidei vocês aqui para essa live porque eu tenho um propósito. O meu propósito é ajudar o máximo de pessoas que eu puder a entender que elas podem sim viver a vida que elas querem viver. E eu garanto a vocês isso. E eu posso provar isso para vocês. Eu sou a prova viva disso. Vocês podem viver a vida que vocês querem. Ai, mas meu sonho é muito maluco. Ele é possível. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas ganham dinheiro de forma improvável? Não tem a ver com inteligência, não, eu te garanto. Tem muita gente aí que parece uma porta e está ganhando dinheiro de forma improvável. E não é só sobre dinheiro, não. Tem gente vivendo curas milagrosas que receberam diagnósticos e conseguiram mudar aquele estado. A neurociência hoje prova tudo isso. Estamos vivendo em uma era da história que será um divisor de águas para quem estiver atento a esse movimento que está acontecendo. Durante muitos anos, a ciência e a religião, elas o quê? Brigavam, entravam em choque. Mas agora existem comprovações científicas que se complementam. A religião, não. Eu estou falando a espiritualidade, tá? Que são coisas totalmente diferentes. A espiritualidade e a ciência, elas se complementam, elas coexistem. E uma reforça a outra. Quando que eu vim aprender isso? Estudando neurociência. Eu comecei a ver alguns princípios que falavam assim, olha, as crenças definem a nossa realidade. Porque duas pessoas que viveram numa situação com uma infância difícil, disfuncional, vieram de lares disfuncionais, uma dá certo na vida e a outra vive uma situação
de dificuldade financeira, dificuldade nos relacionamentos, dificuldade na saúde. Por quê? Porque um explode e a outra vive uma vida medíocre. Uma vida difícil. O que é? Se a história é a mesma, o que aconteceu? E aí, o que a neurociência fala? A crença molda a sua realidade. Gente, isso é mais profundo do que vocês pensam. A crença, aquilo que você acredita, vai mudar, vai definir a sua realidade. Henry Ford falou uma coisa muito interessante. Se você acha que você consegue, ou se você acha que você não consegue, dos dois jeitos você vai estar certo. A neurociência diz, a sua crença molda a realidade. Sabe o que a Bíblia diz? Em Provérbios diz, aquilo que o homem crê no seu coração, assim é. Estava na Bíblia. Gente, isso é descoberta recente da neurociência. Pesquisas, exames com eletroencefalograma e exames monitoráveis mostraram que o estado mental de uma pessoa determinou os seus resultados. Se você pega uma pessoa com depressão, como que é o estado corporal dela? Se você imita a postura corporal, olhar abaixo, fisionomia triste, faz isso por alguns minutos. Você vai se sentir deprimido. Se você não está com aquela felicidade toda, mas você ousa estar naquele estado, peito aberto, postura de gratidão, sorriso, você consegue mudar o seu estado mental. Tem até um videozinho na internet que viralizou que eu acho ele sensacional, que valida tudo isso que eu estou dizendo. Você começa com uma pessoa fazendo um desafio, a pessoa está triste, você faz ha, aí a pessoa tem que imitar, a pessoa faz ha, aí você faz ha ha, a pessoa faz ha ha, aí você faz ha ha ha, a pessoa faz ha ha ha, e vai, até chega um momento que a pessoa está gargalhando até. Por que isso acontece? Porque você mudou aquela sua frequência e aquilo que você crê no seu coração, assim é. Onde você põe o seu foco, onde você põe a sua energia, aquilo ali vai se expandir. E toda vez que o seu foco estiver no lugar errado, você não avança. E agora eu quero perguntar para vocês já se encontraram em alguma situação assim? De parece que a vida ali, ó, naquele lugar... São 3 pilares, tá, gente? E não é coincidência, mas existe muitas tríades, né? Existem muitas tríades. Então, ó, nós somos corpo, alma, que são as nossas emoções, e o nosso espírito. E eu quero trazer essas questões para vocês. Vocês já se encontraram nessa situação? E a tríade que a gente tem aqui é o quê? Nessa vida, matéria, finanças, vida financeira, a saúde e os relacionamentos. Então essa tríade, esses 3 pilares que faz você andar na vida, avançar na vida, eles precisam estar bem. Se um dos pilares não estiver bem, o que acontece? Você não está bem. Tem tantas pessoas aí, muitas vezes com muito dinheiro, mas péssimo em relacionamentos. Não consegue estabelecer um relacionamento saudável. Ou a pessoa tem bons relacionamentos, é boa em dinheiro, mas não está bem na saúde. Você reparou como os 3 eles são importantes? E a gente tem que dar atenção aos 3? Não dá para você focar só em um. É claro que muitas vezes a sua dor vai estar mais latente em uma dessas 3. Ok? Mas aí você precisa ter essa atenção. E eu quero trazer essa questão para vocês. Existe como você identificar os seus sabotadores? Sim, existe. E existe como você eliminar os seus sabotadores. E quando eu falo eliminar os seus sabotadores, não é o seu chefe, não é tua esposa, tá? É você. Você sabe qual que é a virada quando você descobre que o seu maior sabotador é você mesmo? É você que te impede de ter aquele resultado. Então não é culpa do outro. Ninguém tem a capacidade de fazer você infeliz na sua própria vida. Oi, professor Jarbas! Meu Deus, quantos e quantos anos! Que alegria ver você aqui, meu professor de Química, do ensino fundamental.
Que alegria te ver aqui. Então, meu povo, acorda aí, Brasil. Acorda aí. É simples? É. É fácil? É. Isso aí, Dino. Olá. Gente, olha que encontro aqui, ó. Professor Jarbas e Dino, meu amigo da minha infância, se encontrando aqui nessa live. Sensacional. Você vê? Se expor nos permite viver coisas memoráveis, inclusive essa aqui. E aí, gente, eu quero que vocês reflitam aqui comigo nessas questões. Me conta aqui, você já se encontrou assim? Ninguém pode fazer você infeliz na sua própria vida, a não ser que você dê o controle para essa pessoa. Quem você está dando controle? Fala aqui, ó. Quem? Hã? Faz um levantamento aí. Você está dando um controle para alguém? Quem que eu estou permitindo? Vou contar uma outra história para vocês. Preste muita atenção nisso. Eu acho que isso foi mais ou menos em 2018. Eu tinha uma líder que eu me sentia totalmente em choque por várias questões, até mesmo de comportamentos, enfim, né, que eu não concordava com aquilo que acontecia, com a postura que a pessoa tinha, e eu me vitimizava, mas eu reclamava, e eu não fazia nada para mudar aquela realidade, mas eu reclamava. Chegava em casa, reclamava para o meu esposo, reclamava para minha mãe, mas eu não tomava nenhuma ação que me tirasse ali daquele estado. E será que você também não está fazendo isso? Porque tudo bem ter problema. Agora, o problema, muitas vezes, é você agir que nem aquele povo lá, no deserto. É você agir que nem os judeus lá, atravessando, quando saíram do Egito, murmuravam. E qual o problema da murmuração? O problema da murmuração é que você não sai do deserto. Você já parou para perceber? Você não consegue sair do deserto enquanto você está naquele período. Foram 40 anos que era um trajeto que eles poderiam fazer em 4 dias, mas eles levaram 40 anos porque eles estavam naquele estado mental. Gente, a Bíblia é muito mais científica do que vocês imaginam. E isso a neurociência prova. Aquele estado mental vai te manter preso naquela fase. Você não vai conseguir avançar. Não vai. Repetindo ciclos, repetindo várias coisas que não vai te permitir avançar. Algumas perguntas que me fizeram, eu quero responder aqui para vocês. Eu anotei algumas. Uma delas é assim, ó. Por que eu me sinto tão perdido mesmo tentando mudar? Muita gente se sente assim, né? E por que a gente fica perdido quando a gente tenta mudar? E não tem nada de errado com isso. É porque isso é biológico. Quando você tenta mudar, você tenta ir para o desconhecido. O desconhecido é assustador. Você não sabe o que tem lá, né? Então, ó, você conhece ali aquela escassez, aquela situação difícil. Mesmo não sendo a vida que você gostaria, você se mantém preso ali. Por quê? Porque o seu cérebro diz o seguinte: eu não sei quem é a Aline milionária. Vai que minha vida está em perigo. Vamos nos manter presos aqui, ó, mês, não importa o quanto ganhe. Gente, eu já passei por isso. Não importa o quanto eu ganhava. Eu passava um mês zerada. Alguém já entrou nessa situação? Alguém já passou por isso? Não importava. Conseguia juntar ali um dinheirinho, o carro quebrava. Conseguia ali juntar um dinheirinho, o muro caía. Conseguia ali juntar um dinheirinho, acontecia uma coisa, eu precisava daquele recurso para resolver aquele problema e não avançava. Parece que não decolava, as coisas não aconteciam porque aquele estado mental era de permanecer naquele nível. E aí vem um ciclo de repetição, de reclamação, de murmuração, o que faz o quê? Você continua ali no deserto.
Você continua ali preso naquele deserto, você não consegue chegar na Terra Prometida, por quê? Porque existem alguns princípios que são fundamentais, a neurociência prova tudo isso, que o seu estado mental vai te manter paralisado. E se você se encontra assim, não tem nada de errado com isso é biológico, tá? Seu cérebro está tentando te preservar, está tentando te manter ali naquele estado, porque o desconhecido é assustador. Quando você vai em um lugar onde você não conhece ninguém, você não conhece nada, muitas vezes você pode se encontrar ali numa situação de medo. Dá um passo sem ver o chão, para você ver se muita gente não consegue. E isso é possível? É possível. Requer treino, requer dedicação, requer um processo que você precisa vencer para que você tenha essa superação. Essa pergunta eu achei muito sensacional, até respondi lá nos stories, mas eu vou responder aqui para vocês de novo. Porque parece que todo mundo avança e eu fico para trás. Alguém aí já se sentiu assim? Manda aqui para mim, ó. Quero ver aqui nos comentários. Você já se sentiu assim? Por que fulano consegue? Por que não sei quem consegue? Aí o vizinho troca de carro, você até elogia, mas aquela pontinha assim, né, de puxa, por que eu não consegui, né? Por que isso acontece? O seu corpo ainda está emocionalmente preso em situações que não estão permitindo você avançar. Eu falei para você, o deserto. E aí, qual que é o desafio? Você ficar consciente e tentar identificar, é só esse o desafio, gente. Olha que coisa eu vou dizer para vocês. Pensamentos sabotadores a gente vai ter o tempo todo. Eu não consigo, eu não posso, isso aqui é para mim. Puxa, eu quero. Ai, mas eu não sei se eu sou tão boa o suficiente. Puxa, eu quero fazer uma live toda quarta-feira. Ai, mas eu não sei se eu dou conta. Não sei se isso é pra mim. Não sei se vão me julgar. Não sei se vão me... Vai assim mesmo, pro desconhecido. E vê o que dá. O desconhecido vai trazer você o quê? Uma nova experiência. Aí quando você faz e deu certo, você, nossa, não morri. O que mais eu sou capaz? Isso te dá uma... musculatura emocional para você avançar na vida. Puxa, me criticaram. Beleza, me criticaram, mas eu tô aqui, não morri, tá tudo bem. Aquela pessoa me criticou, isso é dela, o que é meu tá aqui, eu vou avançar, vou melhorar, vou progredir, porque tem a ver com o meu propósito. E quando você tem clareza disso, aí as coisas começam a ter outra proporção. E ter clareza disso é um desafio. É um desafio. Não é do dia para a noite. Tá? Existem dois modos operacional, o Windows e o Linux. Dois estados operacionais mentais, que é o quê? Um é o modo sobrevivência, o outro é o modo criativo. Qual você está operando? O modo sobrevivência, ele só quer que você, como o nome já fala, sobreviva. E o modo criativo é quando você para de forçar, quando você para e você começa o quê? A deixar fluir. As coisas acontecem para você. E eu, meu Deus, como eu experimentei isso. Eu forçava, queria as coisas do meu jeito, até que chegou um momento que você entrega, e a própria Bíblia fala isso, quando Jesus fala assim, gente, isso é tão ciência, entrega o seu fardo para mim que é pesado e eu te dou o meu que é leve. O que é isso? Isso é pura ciência. É você relaxar, você falar aquilo que era pesado, está sendo cuidado. Existe uma inteligência superior divina que está cuidando de mim. Quando você relaxa, não estou dizendo que você vai sentar no sofá, deitar e as coisas vão cair no teu colo, mas você fala assim, ó, o que eu tenho que fazer é só a próxima coisa. E eu vou dar o meu melhor nessa próxima coisa. Não é o que eu gostaria, mas beleza, é só a próxima coisa que eu tenho que olhar. Eu só tenho que ver o próximo passo. Vocês assistiram aquele filme Prenda-me se for capaz? Aquele filme tem vários códigos, gente, incríveis. Prenda-me se for capaz, um adolescente que fez o extraordinário. Ele deu aula em Harvard. E aí, quando os policiais pegaram ele, falaram, cara, como que você fez isso? Você deu aula em Harvard. É difícil entrar lá para ser aluno, você deu aula, foi professor por mais de 6 meses. Quando você conseguiu?
E ele disse algo espetacular, que eu quero trazer isso para a vida de vocês. Eu não preciso saber tudo. Eu só precisava estar um capítulo à frente. Às vezes a gente se paralisa porque a gente quer saber tudo, a gente quer dominar tudo, mas a gente esquece que o que a gente precisa fazer quando fica leve? Quando você só vê o próximo passo. E esse estado, tudo é energia. Quando você entra nesse estado de energia, as coisas começam a fluir. Isso é real. Isso é verdade. A pessoa certa aparece. A oportunidade que estava na tua cara e você não via porque você estava agoniado, abaforado, angustiado. Você não via, você vê. Aí você fala, nossa, estava o tempo todo aqui? Tava. É engraçado que muitos anos trabalhando com consultoria empresarial e quando eu trazia isso para os meus empresários e eles conseguiam colocar em prática, eles falavam, nossa, era só isso? Sim, era só isso. Puxa, eu estava aqui o tempo todo. Estava aí o tempo todo. E as ações mais revolucionárias é aquela que está ali na tua frente. É o próximo passo. Grandes ações começam com o próximo passo. Ações pequenas que, com constância, vai criar a musculatura que você precisa para ter o resultado que você quer. É que nem ir na academia. Você vai na academia a primeira vez, você está pegando o pezinho lá pequeno. Você fica até constrangido, né? Olha do lado, a pessoa pegando um pesão, você... Puxa, tá pesado isso aqui. Aconteceu comigo. Fui na academia e tava pesado. Aí eu pedi ao professor, viu? Tá muito pesado, tem como tirar mais peso? O professor olhou assim, viu? Mas já tá sem peso. Já não tem nenhum peso aí, não tem como tirar mais nada. É só o peso ali do aparelho? Não tá nenhum peso engatado, né? Que é o pininho lá. Aí eu, meu Deus, eu preciso treinar mesmo. E aí quando você vê, ó, 1 semana, 2 semanas você fazendo, tá leve. Tá leve. Aí você aumenta. Aí você vai subir na carga. Mas vai chegar e tenta colocar o pesão máximo lá para você ver. Você vai desanimar, você vai paralisar, você não vai conseguir avançar. As coisas, elas são gradativas e às vezes nos falta essa clareza para entender que tudo que a gente precisa fazer é só dar o próximo passo. A gente já não vou conseguir fazer todas as respostas agora, mas eu vou colocar lá nos stories. Essas perguntas aqui eu vou responder depois para vocês lá, tá? Uma pessoa falou, olha só que pergunta interessante. Por que eu começo motivado e eu desisto no meio do caminho? Gente, porque é o seguinte, a mudança, ela não acontece pela motivação. O nome já fala, motivação, é motivo para ação. É só um motivo para você agir. Isso é a motivação. Aí você age. Mas o que vai sustentar aquela ação vai ser a identidade. É você se ver naquele estado. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Vamos pegar um fumante, tá? Um fumante, ele tem aquela motivação para parar de fumar. Só que daí, ao passar dos dias, ele vai tendo que se deparar com aquela situação de abstinência, ele vai embora, a motivação ele volta. Mas quando ele entende que ele não é mais fumante, ele já está com a identidade, ele teve aquela motivação de parar, mas ele fala, agora eu não fumo mais. Eu não sou fumante. Eu não sou fumante. Ele entrou naquele estado de identidade, ele vai se manter. Eu vou falar para vocês assim, o que aconteceu comigo. Eu fiz um jejum de açúcar. Falei, não como mais açúcar. Aí eu tive aquela motivação. E aí as pessoas falaram para mim, Aline, como você consegue não comer açúcar? Eu comia muito açúcar. Até café, eu colocava, virava um melado meu café. E aí eu fui reduzindo aos poucos, até que eu parei. E aí eu decidi tirar o doce também da minha dieta e tal. Mas aí tinha eventos, tinha as coisas, tinha muito doce e eu não comia. Mas como você consegue? Porque eu assumi isso como minha identidade. Agora não era mais motivação. Eu não como açúcar. A Aline não come açúcar.
E aí eu fiz um propósito para não comer mais açúcar. Quando você faz aquele propósito e você assumir isso como identidade, é sustentável, você consegue sustentar. E aí você fala assim, poxa, do que eu sou capaz? E a princípio era um período, né? Eu vou ficar sem comer açúcar 60 dias. E aí quando passou os 60 dias, porque é o que geralmente a gente leva para construir um hábito, e aí você fala, meu Deus, não é que eu consegui? O que mais eu sou capaz? Sabe o que quebra a narrativa? Experiência. É isso que quebra a narrativa. Sabe aquelas vozes na sua cabeça? Puxa, não dou conta. Não sou boa o bastante. Até o dia que você faz e você fala, não é que eu dei conta? Mas para você fazer, você precisou de coragem, ir com medo, ir sem estrutura, se expor. E tá tudo bem. Eu vou errar, mas eu vou aprender. E eu nunca vou voltar ao estado que eu estava antes. Eu sempre vou estar melhor. Por quê? Porque eu vou aprender. Mesmo não saindo as coisas do jeito que eu gostaria, o que vai acontecer? Eu vou aprender. E é o aprendizado que vai criando essa robustez, essa musculatura emocional que te prepara para os resultados que você quer. Então essa pergunta eu achei fantástica, eu vou escolher mais uma pergunta só aqui para fazer. Porque eu me sinto cansado mesmo sem fazer tanto. Por quê? Lutar internamente, uma luta interior, te mantém exausto mesmo, tá? Uma luta interior drena muita energia, drena. E num mundo muito barulhento, muito tedel, muito barulho, não te deixa fazer o silêncio necessário que você precisa para evoluir. A nossa mente só evolui no silêncio. Não acha que rolando ali o feed, rolando ali, não é no barulho. E o mundo está cada vez mais caminhando para que as pessoas não tenham esse momento de ficar um pouquinho em silêncio para conseguir ter essa evolução. Está cada vez mais barulhento, que é o tédio criativo, né? Que você consegue ficar naquele estado ali para você refletir e ter as respostas que você precisa. Quantas perguntas você já se fez? Quantas perguntas? Existem dois tipos de pergunta, tá? A pergunta paralisadora e a pergunta que vai colocar você num estado de criação, um estado exponencial, que são as perguntas impulsionadoras. Qual que é a diferença? A pergunta paralisadora, por que isso acontece comigo? Porque toda vez isso, de novo, mais uma vez, porque eu tenho um dedo podre e só escolho pessoas que faz isso comigo? Só tenho um patrão que faz assim, me trata desse jeito? Por que eu? Ó céus, ó vida. São perguntas paralisadoras. As perguntas impulsionadoras são as perguntas que você faz assim, ok, tá horrível, mas qual é o próximo passo? O que eu posso aprender com isso aqui que eu tô passando? Como isso pode fazer de mim alguém melhor? Como isso pode me colocar na direção certa do resultado que eu quero alcançar? Qual é o resultado que eu quero alcançar? E olha só o que eu vou dizer para você. Tem uma força que você não precisa fazer nada e ela existe em você. Que é a força da gravidade que te puxa para baixo. Essa força você não precisa fazer nada. Essas perguntas paralisadoras, ela vem automaticamente. Que nem a força da gravidade que te puxa para o chão. As perguntas certas, as perguntas impulsionadoras que eu estou falando aqui para vocês, essas perguntas exigem consciência. Você tem que ser intencional. Você tem que escolher. Você tem que falar assim, não, para lá. Como eu agi até agora,
não deu certo, então eu preciso fazer algo diferente. Então essas perguntas paralisadoras, né? Agora eu vou fazer diferente. E agora eu vou dar a chave para vocês da virada. Presta muito bem atenção nisso que eu vou te falar, porque se você pegar isso aqui que eu vou te falar, valeu a live toda para você. Como que você faz isso? Ficando consciente. Você consegue, responda aqui para mim nos comentários, você consegue observar essa voz na tua cabeça? Que fala assim, puxa, eu não dou conta. Ai, será que isso é para mim? Você já ouviu essa voz aí na sua cabeça? Conta aqui para mim nos comentários, eu quero saber. Quero que você me diga se você já ouviu. Ou é só comigo, gente? Só eu que escuto essa voz aí doida na cabeça? Nunca, Dino. Essa voz assim, ai, não sei se eu dou conta, não sei se eu consigo, não sei se é pra mim, não sei se é... Observa, Dino. Observa. Ela existe. É real. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Dino, vem aqui no palco fazer uma palestra. Vem aqui no palco falar alguma coisa. Aquela sensação, aquele medo, aquele gelo na barriga, se você consegue observar, logo, não é você. Quê? Hã? Pera lá. É doideira demais o que eu tô falando. Presta atenção no que eu tô te dizendo. Se você consegue observar, não é você. É o seu instinto de sobrevivência. É o computador querendo mandar no dono. É o computador. É como se fosse assim, é o amo querendo ser mais do que o mestre. É o mordomo que está ali para servir, querendo tomar o lugar do mestre. Se acontece isso, você observa, logo não é você. E se não é você, você consegue ouvir, você consegue ser o observador, porque quem é você aqui nessa parada? E a neurociência fala isso. Quem é você aqui? Você é o observador. Se tirar todos os seus sentidos, visão, audição, olfato, tato, tudo, se tirar tudo de você, tudo, você continua existindo. Porque você é consciência. Você é a consciência. E se essas vozes você consegue observar logo, você consegue rebater. Eu vou trazer mais um exemplo bíblico. Jesus trouxe isso. Quando ele estava falando, quando veio aquela voz, né, o diabo, transforma a pedra em pão, se joga aqui do morro. O que Jesus nos ensinou? Ele rebatia. Aquelas vozes, que muitas vezes você pode dar o nome que você quiser, mas aquelas vozes muitas vezes que vêm para sabotar, é aquela programação, aquele programa rodando. Alguém lá atrás falava que não era para você. Alguém lá atrás falava que você não podia. Alguém lá atrás te disse que você não é tão bom assim. E aí você entendeu aquilo como programa. Tem um livro, esse livro aqui, ó, Sem Limites, um livro que fantástico, eu tô lendo. Ele fala uma coisa. Quando ele era pequeno, ele tinha 5 anos, o John Quick, ele teve uma lesão cerebral. E aí o que acontece? Ele na escola e tal, aí a professora dele falou assim, não vamos para o próximo capítulo, enfim, porque a gente tem que esperar o menino do cérebro quebrado. Tudo bem, aconteceu algo com ele, né? Mas quando ela disse aquilo, ela deu um rótulo para ele. E ele assumiu aquele rótulo. E ele não fazia as coisas porque eu tenho um cérebro quebrado. Eu não consigo porque eu tenho um cérebro quebrado. E às vezes a gente toma aquela identidade pra gente que não é nossa, mas que impõe uma limitação que nos impede de viver aquilo que a gente sabe que pode viver. Aquilo que é garantido pra gente. Então, quando vem essa ideia, e ela é muito importante que eu estou trazendo para vocês podem o quê? Rebater. E aí eu vou trazer mais um princípio bíblico, porque Bíblia é ciência, ensina, a neurociência fala que sabe o que você faz? Traga à sua memória coisas que invalide aquele pensamento ruim. Lembra, você é o observador.
Veio aquele pensamento ruim, pensa como uma nuvem. O que você faz? Rebate. E a Bíblia traz isso com que termo? Traga à memória aquilo que te traz esperança. A ciência descobriu agora, mas já estava na Bíblia, ó. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Então, toda vez que vier um pensamento, logo, você pode ser o observador. Se você pode ser o observador, você pode mudar a narrativa. Então, qual que é o desafio aqui? O que você está falando, Aline? O desafio é você conseguir ficar consciente. Porque 95% do nosso dia é no piloto automático. Você acreditando em mim ou não, o problema é seu, mas é fato, tá? Piloto automático, as suas decisões, assim como ontem, você vai repetir hoje, e assim como hoje, você vai fazer de novo amanhã. Por quê? Porque isso é o piloto automático, é o cérebro em modo operante sobrevivência. Ele quer sobreviver. Diante de uma discussão, o que eu faço geralmente? Eu ataco de volta. Se eu me encontrar numa situação, o que eu vou fazer? Vou atacar de novo. Porque é meu cérebro dizendo, a Aline é assim, ela age assim, tem que sempre agir assim, síndrome de Gabriela. Tenho que me manter assim, por quê? Porque senão eu esqueço quem sou eu. Mas aí é a parte boa. E aí eu vou trazer outro livro para vocês. E quebrando o hábito de ser você mesmo. A gente tem que esquecer quem é a gente. Por quê? Por que, Brasil? Eu vou ser a mesma pessoa se eu posso ser alguém melhor? Isso está na Bíblia também, quando Jesus diz, quando morre o velho eu e nasce um novo. Ciência, você pode mudar. E essa é a descoberta mais recente da ciência, que o cérebro existe algo chamado neuroplasticidade. O que significa neuroplasticidade? Eu posso me moldar, eu posso ser quem eu quiser. Quem eu admiro? Quem que eu acho assim, uau, puxa, eu queria ter aquela vida ali de uma maneira positiva, não invejando, mas inspiracional. Quem que é? Eu quero ser assim, eu vou me comportar assim, me mover com essa elegância, vou aprender o que for preciso, porque eu quero ser desse jeito. Quem é a Aline da melhor versão? Você sabe que todo dia eu acordo e eu penso assim, ó, vou contar para vocês um segredo, tá? Sobre mim, não conta para ninguém, mas assim, o que eu faço todos os dias quando eu acordo? Eu acordo 4 horas da manhã, eu e meu marido, a gente faz nossa oração, meditação e estudo, a gente já tem o nosso ritual. Eu acho que todo mundo deveria. Depois eu quero compartilhar mais com vocês aqui como a nossa vida virou em pouco tempo, depois que a gente... Não estou falando que vocês acordarem 4 horas da manhã, não, meu povo. Porque senão todo padeiro ia ser milionário, gente. Não é isso que eu estou falando. Mas quando você faz aquilo que para você era difícil e para mim isso era difícil, você muda a narrativa no seu cérebro. Meu bebê acordava a noite inteira, mas eu dava uma programação para o meu cérebro antes de dormir. Isso é intencional. Eu falava assim, não importa a quantidade de horas que eu vou dormir essa noite. Ela vai ser o suficiente para eu acordar disposta, para eu acordar motivada e eu conseguir realizar os meus sonhos. Amanhã eu vou ter disposição suficiente para fazer tudo aquilo que eu quero, não importa o tempo que eu durma. E eu acordava mais disposta do que antes. E aí eu falava, meu Deus, se eu conseguir fazer isso, o que mais eu dou conta? Então, pera lá, que agora eu vou ser intencional aqui, vou dizer o que eu quero. E quando você percebe isso, tudo acontece porque você descobriu que é possível fazer. Todo mundo que conseguiu o resultado que você não tem é por causa de uma coisa muito simples. Essa pessoa só sabe algo que você ainda não sabe. É só isso. Só. Mais nada. Essa pessoa só sabe algo que você ainda não aprendeu. E sabe qual é a parte boa? Se eu estou falando de aprendizado, aquela pessoa aprendeu, significa que você também pode aprender. Está ao nosso alcance. Eu garanto para você. Está ao alcance de todo mundo. Eu não sou mais inteligente que ninguém, eu te garanto. Eu sempre fui mediana na escola. Eu tenho meu professor aqui que vai falar isso. Eu nunca fui espetacular. E nem as pessoas que tiveram grandes resultados.
mas só aprenderam algo que fez a diferença. Eu até ouso a falar que eu fui uma improvável em várias áreas da minha vida. Inclusive estar aqui falando com vocês. Eu sempre fui uma improvável. Virei palestrante, mas eu tinha uma necessidade de aprovação tão alta que eu tremia quando era para eu apresentar alguma coisa. Ai, que vão falar? Isso, gente, é você decidir mudar a sua narrativa. Vou mudar a minha história e a partir de agora quem escreve o roteiro da minha vida sou eu. Mais uma vez, isso requer constância, requer persistência para que você alcance o resultado que você quer. E quando você entende isso, pronto. E aí eu falei, beleza, à noite vou contar o segredo para você de dia, o que eu faço, tá? De dia, eu também tenho a minha meditação e eu faço a minha programação para o dia. E eu determino como vai ser meu dia. E eu falo para mim mesma, como é a minha melhor versão? Como ela anda, como ela fala, como ela gesticula, como é? Eu vou ser a minha melhor versão hoje. Intencionalmente, eu vou andar na rua do jeito que a minha melhor versão andaria. Quem que é a minha melhor versão? A minha melhor versão é a Aline de todos os meus sonhos realizados. Tá. Então eu vou esperar meus sonhos realizarem para eu ser a pessoa que eu gostaria de ser? Não acontece assim. A neurociência mostra que o estado vibracional precisa vir primeiro. Você só acessa, o seu corpo só acessa o que a sua mente acessou antes. Primeiro você acessa com a sua mente. Eu fecho os meus olhos, medito e visualizo cada passo. Como vai ser? E é incrível. Como a pessoa certa aparece. Vão ter desafios ao longo do dia? Vão! Muita coisa vai querer tirar você daquele eixo. E seja persistente, elegante com você mesmo, amoroso com você mesmo, de retomar ao que você quer, aquele posicionamento que você quer, quantas vezes for necessário. Puxa, eu saí do que eu queria. Programei para ser assim, discuti com meu filho, discuti com meu marido, falei num tom que eu não gostaria, surtei com o cliente. Eu sou humana, mas tá tudo bem. É você ser amoroso com você, se acolher, ok, aconteceu isso, o que eu aprendo dessa situação? O que me levou a agir assim? E por isso, gente, aí que tá a diferença entre pessoas que vão conseguir sair do lugar e pessoas que sempre vão se manter no mesmo estado. Perguntas certas vão nos levar às respostas certas. As respostas certas vão mudar as nossas crenças. Porque crença gera emoção. Emoção libera química no seu cérebro. E tem pessoas aí quimicamente viciadas na vida que não gosta. Só porque é aquela vida que conhece. Então, quando você entende isso, que aquela química que você está produzindo, você tem um poder. E eu estou dizendo isso para vocês e eu vou provar isso para vocês, custe o que custar. Já decidi que eu vou colocar tempo, energia e recurso para provar isso para vocês. Você pode mudar essa química cerebral, esse vício, essa dependência de uma vida medíocre para uma vida extraordinária. De uma vida que você vai falar, uau, eu sou minha melhor versão. Deslizei ali, mas não importa, estou avançando. Não é linear, tá? Todo crescimento ele não é linear, é uma dança. É um passo para frente, meio passo para trás. Mas você continua, você segue. E assim como na musculação, dia após dia, repetição após repetição, vai lhe trazer o resultado que você quer. Persistência. Persistência. Continue. Ai, tô cansado, quero desistir. Amanhã eu desisto. Hoje não, Brasil. Hoje não. Hoje eu vou seguir.
não tô com vontade, vou assim mesmo. Porque os dias mais importantes são os dias que você não quer. São os dias que você não tá nem aí, tá querendo chutar o pau da barraca. São esses dias que são os mais importantes, que vai mostrar se tu quer de verdade. Ou se só tá fazendo de conta que quer algo diferente. E aí vai ser a grande revelação, tá? Gente, por hoje é só. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês nessa manhã. Eu sei que o horário para muitos é um pouco complicado. Eu vou tentar me programar em um outro horário para a gente estar juntos à noite. Vou me programar certinho porque eu sei que daí a gente vai conseguir ter resultados ainda mais extraordinários. Se você gostou dessa live, fez sentido para você, já compartilha com alguém e chama mais pessoas para a semana que vem. 7 horas da manhã estarei aqui novamente. Agora eu vou deixar as respostas lá no grupo. Um grande beijo para vocês. Amo muito vocês, principalmente vocês que ficaram aqui comigo nessa live, porque vocês estão patrocinando um momento, vocês estão patrocinando o início de algo grandioso, tá? Anota. Vocês estão patrocinando um chamado, um propósito, e depois eu vou contar um pouquinho, contextualizar para vocês, tá? Melhor. Mas vocês estão patrocinando um propósito do bem. E eu encerro com uma história bem rapidinha. Tinha um rapaz que ele estava assistindo a televisão e ele estava ouvindo guerras e guerras e guerras e trocava de canal, mais violência, mais guerra, mas aí até que chegou uma hora que ele falou: chega! Basta! Não aguento mais isso, eu vou resolver. E daí ele pega o telefone e liga para o irmão dele e fala: eu só estou te ligando para dizer que eu te amo e eu quero fazer as pazes com você. Ele deu um passo para tornar o mundo um lugar melhor. E vocês estarem aqui comigo, estão dando esse passo junto comigo. E eu quero demais agradecer. Demais, de verdade. Então a gente está dando esse passo juntos. E eu te convido a não ser apenas um ouvinte passivo, mas ponha em prática tudo aquilo que, puxa, isso aqui tocou comigo. Pega aquilo que tocou em você e coloca aquilo em prática. E a gente pode transformar esse mundo um lugar melhor. Essa é a minha missão. Transformar esse mundo um lugar melhor. Com pequenas ações, com algumas pessoas, mas eu sei, eu já visualizei. Lembra que eu falei? Que eu mentalizo, que eu visualizo, eu ensino meu cérebro, eu já ensinei meu cérebro a falar para multidões. E vocês são os que estão abrindo essa frente aí comigo. Quero agradecer demais, amo muito vocês, desejo uma vida extraordinária, memorável, incrível. O que vocês precisarem de mim, eu me coloco à disposição, porque eu estou aqui para servir, esse é meu chamado, e agora eu estou com tudo, agora eu estou de cabeça nisso, ok? Um beijo enorme, fiquem com Deus, meus lindos, até mais, tchau, tchau!